Salve, salve galerinha do canal Calculando Ideias. Hoje estamos aqui novamente, galera, para falar sobre números inteiros. Hoje a gente vai aprender soma e subtração de números inteiros. Se você não viu a aula passada, onde eu dei uma introdução sobre números inteiros, a gente falou sobre oposto simétrico, a gente falou sobre módulo de um número inteiro, a gente falou como comparar um número inteiro. Se você não viu isso aqui, é importante essa introdução. Volta lá e assiste o vídeo, vou deixar aqui em cima no card. Fechou? Se você já viu, vem comigo que a gente vai ficar mais inteligente. Saca só, galera. Como que a gente vai aprender soma e subtração, professor? Da seguinte maneira. De repente, você resolve ir lá e subir uma montanha. Tu virou alpinista, né? Tu é o cara, mano. Tu sempre teve esse sonho, certo? O que a gente vai fazer, galera? Tu vai lá e tu começa a subir a montanha. Tu sobe 200 metros. Depois, você sobe mais 300 metros. E por último, né, tá cansado já, vai subir só mais 250 metros. Como que eu sei a quantidade total de metros que você subiu? Se você concordar comigo, basta que a gente some todos esses números, né? E como o cara tá subindo, a gente vai considerar esses números como números positivos, certo? Então saca só. Se ele subiu 200 metros, vamos colocar um sinalzinho de mais, né? Então, mais 200 metros. Por que mais, professor? Porque ele subiu, tá? Então, lembra? Números, subiu, a gente considera como positivo. Desceu, a gente considera como negativo. Fechou? Como é uma soma, eu tenho que somar, tá? Ele subiu mais o quê? Mais 300 metros. Então, tá aqui, ó, mais 300 metros. Lembrando, galera, uma coisa é o mais porque eu estou fazendo uma conta de mais, outra coisa é o mais porque o cara subiu para cima, tá? Vamos lá que a gente vai entender. Depois ele subiu mais 250, eu tenho que somar mais, outro sinalzinho de mais aqui, 250. O que significa isso? Que ele subiu 200, eu estou somando com o que ele subiu mais 300, eu estou somando com o que ele subiu mais 250. Fechou? Como é uma conta, galera, em que eu tenho, ó, sinais iguais aqui, ó, mais e mais, eu não preciso me preocupar, tá bom? É só eu somar isso aqui. Então vamos lá. 200 mais 300, a gente tem 500, né? Então vai ficar no geral aqui que ele subiu 500. E aí a gente tem que juntar, né? Mais de novo com o quê? Com os 250 que ele também subiu, tá? De novo aqui, galera, ó, eu tenho que ele subiu, né? Dois sinais iguais, mais com mais, certo? Só juntar e fazer a conta. Se ele subiu 500 e subiu 250, no final ele subiu 750 metros. Até aqui, tranquilinho. A gente aprendeu isso aqui até no 6º ano. Agora vem comigo para um exemplo sobre números negativos. Vem cá. Bom, nesse exemplo aqui, galera, tu resolveu se aventurar, certo? Tu deixou de ser alpinista e agora tu virou mergulhador. E agora, em vez de você subir, tu vai descer, entendeu? Não para aquele lugar lá. Tu vai descer as profundezas do oceano. Fechou? Então tu decide lá descer 40 metros, descer 60 metros, descer 80 metros e por último tu tá cansado, desceu 30 metros, tá quase morrendo já porque, obviamente, a pressão do mar vai te esmagar, a pressão da água aí. Galera, quantos metros essa pessoa desceu, né, no total? Aí você vai falar, professor, basta que você some tudo isso aqui que você vai descobrir quantos metros ela desceu. Perfeito, meu jovem padawan. O que você tem que lembrar é que a pessoa está descendo e como a gente viu nos números negativos, se a pessoa está descendo, esse número tem que ser um número negativo. Por quê? Porque o negativo representa que a pessoa, né, a situação desceu, alguma coisa diminuiu. Então é o que a gente vai fazer. Mesma coisa do outro exercício. Saca só. Então ela desceu 40 metros. Então vamos colocar aqui, ó, menos 40. Por quê? Porque ela desceu esses 40. O menos representa que ela desceu. Eu vou somar, perfeito, porque eu tenho que juntar, não é? Eu não tenho que somar tudo que a pessoa desceu. Então eu vou somar com outros 60 metros que ela desceu. Só que se ela desceu, é um número negativo. Então, menos 60. Eu vou somar novamente com outros 80 metros que ela desceu.
Só que se ela desceu, obviamente, um número negativo também, menos 80. E por último, eu tenho que somar com o 30 metros, né? Com os 30 metros. Só que se ela desceu 30 metros, esses 30 tem que ser negativo, tá bom? Então, mais de novo, né? Porque eu tô somando. E os 30 metros negativos. Perfeito! Como é que a gente faz isso aqui, professor? Eu estou somando parcelas, né? Eu estou somando números que são negativos. Como é que eu faço isso? Tranquilo, do mesmo jeito que a gente fez no outro, certo? Se você deve R$10 e deve R$5, no total você deve 15. Não vai deixar de ser uma dívida, mas você deve 15. Então, o que eu devo fazer quando os números são negativos, professor? Eu devo somar todos eles. Então, ó, menos 40 com menos 60, certo? Eu tenho que juntar os dois, ó. O sinal tá mandando eu juntar. Então, se eu devo 40, devo 60, nesse caso aqui a pessoa desceu 40 e desceu 60, no final a pessoa desceu 100. E aí eu tenho que juntar com os 80 que ela desceu e juntar depois de novo com os outros 30 que ela desceu. Se essa pessoa desceu 100 e desceu 80, eu tenho que juntar, ó, o sinal de mais está mandando eu juntar essa descida deles, eu desci 180. Perfeito? E falta eu juntar no final, né, mais juntar com os outros 30 que ela desceu. Se eu desci 180 e depois desci 30, juntando os dois, no final você desceu, aí fazendo a continha básica, 210 metros, tá? A gente fez uma conta de mais com números negativos, perfeito? O sinal está indicando que a pessoa desceu 210 metros. No outro exercício, o sinal era positivo, indicando que a pessoa subiu. Isso aqui é aplicado tanto em temperatura, tanto com dinheiro, como ganhar dinheiro é mais, perder dinheiro é menos. Isso aqui dá para aplicar de diversas maneiras. Então vem comigo para mais um exemplo aqui. Então galera, ó, saca só. Você deixou de ser alpinista, deixou de ser mergulhador e tu foi trabalhar numa fábrica de roupas. Afinal, não dá para viver só de aventura, a gente tem que trabalhar também. Seguinte, essa fábrica aqui, ela produziu 2 vezes, né? Teve 2 produções aí para poder vender as peças, certo? E ela produziu algumas peças com defeito e outras sem defeito. As peças que não tem defeito, galera, dá pra gente vender. As peças que tem defeito, obviamente, a gente não vai vender, né? O que a gente vai considerar aqui? Peças sem defeito dá para eu considerar como um valor positivo. Por quê? Porque eu consigo vender elas. Peças que têm defeito, né? Elas possuem um problema, eu vou considerar como um valor negativo. Por quê? Porque não dá para vender elas. Então vamos analisar isso aqui, ó. Ela produziu 120 sem defeito. Para eu saber quantas peças eu posso vender, eu preciso juntar as peças que têm defeito com as peças que não têm defeito. Vamos fazer isso aqui. Então, ó, produziu 120 sem defeito. Então eu tenho mais 120. Professor, por que mais 120? Porque não tem defeito. Se não tem defeito, dá para vender, positivo. Vou juntar, né, mais com 40, que é sem defeito também. Então, mais 40. Perfeito? Depois tem 60 peças com defeito. Então, a gente vai juntar com as 60 peças que tem defeito. Por isso que vai um sinal negativo ali nela. Porque não dá para usar ela para vender porque tem defeito. A gente já viu essa primeira conta aqui, né? O primeiro exercício lá, ó, do alpinista subindo, a gente viu aqui, ó, juntar números positivos. Se eu tenho 120 sem defeito com 40 sem defeito, 120 com 40, a gente tem 160, certo? Aqui, ó, sem defeito. Depois, juntar com 60 peças que possuem defeito, tá? Então eu tenho 160 que não tem defeito e 60 que tem defeito, tá? Eu preciso fazer o quê? Exatamente, galera. Quando eu tenho um número positivo e outro número negativo aqui, e eu tenho que juntar os dois, o primeiro número é maior, eu faço uma conta de menos, galera, sem problema nenhum. Então 160 aqui, ó, mais menos faz uma conta de menos, né? 160 menos 60, a gente tem aí, ó, 100 peças que dá pra gente
vender, tá bom? Dá uma analisada em tudo isso e vem que a gente não terminou ainda. Bom, galera, saca só isso aqui. Você agora tá jogando um jogo, certo? Jogo de tabuleiro. E você quer somar quantos pontos você ganhou em algumas rodadas. Na primeira rodada, galera, tu ganhou 440 pontos, 430, né? Na segunda rodada, você perdeu 240 pontos. Quantos pontos você ficou no total? De novo, vamos trabalhar com números inteiros. Para um minuto, pensa, reflete, fica mais inteligente. Se tu pensar e falar assim, poxa, não sei resolver, vê os vídeos de novo, certo? Bora lá ficar mais inteligente. Se tu ganhou 430 pontos, galera, e perdeu 240, para você saber quantos pontos você ficou, você tem que somar os dois. Só que a gente precisa fazer uma consideração. Se tu ganhou 430 pontos, esse número é um número positivo, porque você ganhou. Se tu perdeu 240 pontos, esse número é um número negativo, porque você perdeu, certo? Então vamos juntar tudo. Juntar é conta de mais. Então a gente vai fazer mais 430. Agora vamos fazer aqui, ó, juntar, sinal de mais, conta de mais, com o número que a gente perdeu, né? Por isso ele vai ser negativo, 240 pontos. Galera, se eu tenho aqui, ó, uma conta de mais com um número positivo e um número negativo, ó, o meu número positivo, 430, é muito maior do que o 240. Lógico, eu consigo fazer essa conta, certo? Vai dar o resultado positivo. Se eu tenho 430 reais na minha conta e eu perco 240, o 430, por ser maior, vai me deixar com saldo positivo, certo? Então vamos fazer essa conta. 430, né? Faz uma conta de menos aqui, né? Ó. Então lá, menos 240. Fechou? 0 menos 0 dá 0. 3 menos 4 não dá para fazer isso. Lembra lá, o número menor, se ele estiver em cima eu tenho que emprestar. Então aqui vai ficar 3 e emprestando 1 aqui vai ficar 13. 4 para chegar no 13, a gente sabe que é 9. E 3 menos 2 dá 1. No final, a gente ficou com mais 190 pontos. Vem comigo aqui para a próxima rodada do nosso jogo. Então, ó, saca só, galera. Depois da segunda rodada, a gente ficou com 190 pontos. Só que na terceira rodada, a gente perdeu 230 pontos. Aí que entra o problema. Por quê? Porque você perdeu mais pontos do que você tinha. Quantos pontos a gente ficou? Vamos fazer de novo a mesma soma. Então, vamos lá. A gente tinha 190, então mais 190. Professor, por que mais? Porque a gente tem, entendeu? A gente ganhou esses pontos. Então, ele vai com sinal de mais. Eu tenho que juntar, por isso eu estou fazendo uma conta de mais, com o quê? Com um número negativo. Por quê? Porque a gente perdeu 230 pontos, galera. Fechou? Quanto que vai dar esse resultado aqui, professor? Aqui a gente tem que pensar, galera. Quando eu tenho aqui, ó, uma conta de mais com uma conta de menos, certo? Eu estou somando um número negativo em outro que é positivo, certo? O que eu falei para vocês? Basta a gente fazer uma conta de menos que a gente vai saber o resultado. Só que a gente precisa parar e analisar aqui. Se nós temos 190 pontos e nós perdemos 230, eu estou perdendo mais pontos do que os que eu tinha. Obviamente, vai me faltar pontos, galera, tá? Se vai me faltar, né? Me faltar pontos, a minha resposta tem que estar condizente com isso. Se vai me faltar pontos, como que eu represento os pontos que eu perdi? Por um sinal negativo. Então a minha resposta vai ter que ter um sinal negativo. Por quê? Porque eu estou perdendo mais pontos do que ganhando pontos, né? Eu tinha 190, perdi 230. Professor, e agora a gente faz uma conta de menos como? A gente vai fazer 190 menos 230? Galera, óbvio que não. Quando a gente aprende a fazer conta de subtração, a gente sempre tem que lembrar, o número maior vai em cima. Perfeito. Então a gente volta isso aqui e coloca o número maior em cima, que é o 230. Então 230 menos 190. Perfeito? 0 menos 0 dá 0. 3 menos 9 não dá para fazer, vamos emprestar aqui, ó. Tira uma centena daqui, joga aqui. 9 para chegar no 3, 4. E 1 menos 1, 0. O resultado aqui deu 40. Quando a gente coloca aqui, ó, a gente vê
fica sabendo, mais inteligente, que a gente perdeu 40 pontos. A gente está devendo 40 pontos. Fechou? Bom, galera, então resumindo o nosso conteúdo, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente acha alguma surpresa. Vamos lá. Primeira conta nossa, galera, a gente tem menos 7, mais, né, juntando com um número mais 5. A gente pode pensar isso como subir e descer, ou a gente pode pensar como uma dívida e um saldo que eu tenho na minha conta. Então saca só, galera. Eu tenho, né, tô devendo 7, tá? Estou devendo porque o 7 é um número negativo. E eu tenho que somar, né, com um saldo na minha conta de R$5. Se eu devo 7, galera, saca só. Se eu devo 7 e eu pago 5, obviamente a gente aprendeu o quê? A fazer uma conta de menos, tá? 7 menos 5, a gente sobra 2, tá bom? Qual o problema disso aqui? O problema é que a minha dívida, ela é maior do que o valor que eu tenho. Então, essa resposta minha aqui, ela tem que ser um número que é negativo. Por quê? Porque representa uma dívida. Aqui, a gente tem algo meio parecido. Saca só, eu tenho uma dívida de 6, tá bom? E eu tenho aqui um saldo na minha conta de 10. Por que dívida de 6? Porque é um número negativo. Saldo de 10 porque é um número positivo. Então, nós somos ensinados a fazer uma conta de menos quando eu tenho um número positivo e outro negativo. Então, 10 menos 6, né, o maior menos o menor, a gente tem 4, tá bom? Só que a gente tem que analisar o que é maior, aquilo que eu possuo, meu saldo, ou a minha dívida. Obviamente, aqui a gente consegue ver que o nosso saldo é maior, portanto, o nosso número será positivo. Vamos para a próxima aqui. Olha só. Eu tenho uma dívida de 7, é um número negativo, e eu tenho que juntar com outra dívida de 20. Galera, se eu tenho dívidas, tá? A gente aprendeu durante essa lição, lembra do carinha que desceu lá mergulhando, certo? Eu tenho que somar essas dívidas, somar esses números negativos, tá? E vai continuar, obviamente, sendo uma dívida. Eu não tenho dívida, junto elas e magicamente eu tenho dinheiro. Então, menos 7. Juntando com uma dívida de 20, a gente tem 27, que continua sendo uma dívida negativa, tá bom? Vamos pro próximo. Saca só. A gente tem um saldo positivo e a gente tem uma dívida de menos 9. Qual é o problema aqui, galera? O problema é o seguinte, eu não estou juntando esses dois. Eu estou fazendo uma conta de menos. E aí que tá o problema, porque a gente não viu isso ainda. Como que a gente vai fazer então, galera? Sempre que aparecer um menos aqui, a gente vai ver isso na próxima aula, sempre que aparecer esse menos aqui, ele vai estar pegando o número simétrico, né, o oposto do número que vem exatamente, vem à direita. Então esse menos está dizendo que eu tenho que, em vez de somar menos 9, eu tenho que pegar o simétrico dele. Quem é o simétrico do menos 9? A gente viu isso na aula passada, se você não lembra, corre lá, dá uma olhada. Então a gente vai ficar mais 5, perfeito. O simétrico do menos 9, galera, o oposto dele é o mais 9. Então a gente fica com mais 9 aqui, perfeito? 5 com 9, a gente tem exatamente 14, tranquilo? Eu vou explicar isso aqui com mais calma no próximo vídeo, certo? Onde a gente vai aprender com alguns exercícios esse sinal. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta alguma coisinha aí pra gente melhorar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.